Olá, caros alunos do curso de Engenharias da Univesp. Nos dirigimos a vocês mais uma vez para orientá-los ou chamar a atenção, né, digamos assim, de alguns pontos que a gente entende que vocês devam já estar cumprindo e, digamos, sinalizar para essa última etapa, essa última fase que nos leva ao relatório parcial. E por isso o nosso tema dessa abordagem, dessa mensagem que vamos deixar, que está intitulado Relatório Parcial. Então, recapitulando aqui na nossa trajetória, né, nós tivemos contatos com vocês no início, propondo o tema, falamos da focalização, a amplitude que o tema proposto deve ter causado alguns, digamos, momentos de difícil decisão, né? O que a gente espera que vocês já tenham superado e já estejam nesse encaminhamento desse novo ciclo que nos leva à entrega na data que está previsto no sistema, né, o AVA, em que vocês terão que prestar conta do que fizeram ao longo dessas semanas aqui. Então, como nós estamos iniciando a nossa quinta semana, nós estamos visualizando essa fase que termina com a entrega do relatório parcial. E é o primeiro momento em que vocês terão uma avaliação, né? Desde o princípio estamos falando que o projeto integrador é uma disciplina que tem que ser atribuído nota, vocês vão conhecer os critérios de nota e que, se não for atingido a nota mínima, com certeza vocês poderão ser reprovados sim. Então, o projeto integrador tem uma atividade acadêmica diferente, mas tem o status de uma disciplina e, portanto, tem que ser atribuído nota e vai constar no histórico escolar de vocês que vocês fizeram um projeto integrador e obtiveram uma determinada nota. Então, a nossa ideia é que, neste momento aqui, na quinta semana, nós estamos chamando a atenção do que vocês têm que observar nessa última etapa da fase do projeto 3. Então, aqui é a estrutura, avaliação. Estamos falando que é disciplina, né? E vocês têm que focar, né, e entender que haverá pontos que poderão ser atribuídos de acordo com aquilo que vocês apresentarem, né? Então, está aqui uma estrutura pontual, né? Isso aqui vai ter um ponto no máximo, esse item mais um ponto, esse aqui 2 pontos, ou seja, percebam que não é uma observação de uma única pessoa, não é um único tipo de observação, nós temos várias formas e isto tende a ser mais justo, né, do que, por exemplo, simplesmente uma nota de participação ou uma nota de um tutor mediador como se fosse o único elemento de avaliação, né, e nem de um docente com uma avaliação única. O relatório terá que ter uma determinada estrutura, né? E aí eu deixo uma dica muito relevante para vocês. Eu tenho que fazer um relatório parcial. Tem inclusive uma data para ser entregue. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer um relatório parcial e quando eu tiver que entregar o relatório final do projeto integrador, eu tenho que fazer um outro totalmente diferente. Não. Tudo que você já fizer aqui de forma bem detalhada ou no detalhamento necessário de acordo com a abordagem que vocês escolheram, não vai ser aproveitado. Será sim e deve ser. Então, acho que a gente tem que ter uma regra tipo, é melhor fazer certo da primeira vez. Então, eu tenho que fazer uma contextualização, uma formatação de introdução, que eu não preciso depois, no projeto no final e no relatório final, fazer uma outra contextualização e uma outra forma de apresentar no relatório. A não ser que eu mude objetivos e mude o contexto. Mas, via de regra, não se faz isso e é melhor então a gente fazer definitivamente esses itens que antecedem e que devem ser aproveitados no projeto final. Então, a estrutura é normal, fundamentação, a metodologia ou os métodos de, digamos assim, de pesquisa utilizados, procedimentos metodológicos, análise e as considerações que aqui são ditas parciais, porque eu não concluí ainda todo o ciclo, tá? Então eu posso trabalhar de forma parcial também a análise.
A avaliação do relatório, ele tem uma estrutura também e que nós temos aqui alguns itens que têm maior ou menor atribuição de valor. Mas é só a gente entender que qual item eu tenho mais avaliação, qual item que eu tenho menos. Então, o fato de ter mais ou ter menos só me diz o seguinte: se eu quero uma nota máxima, eu tenho que fazer tudo. Mas qual o risco que eu corro de não, digamos, ter tanta atenção para um ou outro item? Basta a gente olhar a estrutura de pontuação, né? Então, isso é uma matriz de avaliação que vai dar a atribuição da nota para o relatório. E continuamos recomendando que vocês façam a formalização da atividade em equipe. Já fizemos esse comentário nos contatos anteriores e aqui não é diferente, porque vocês viram que agora a próxima fase, ela nos leva a um produto final chamado relatório parcial. E se eu não cumprir as tarefas previstas para o relatório parcial, eu posso ter consequência de nota, né, uma menor nota do que eu poderia ter o direito de receber. Então, mais uma vez, os integrantes da equipe, do grupo de trabalho, quais são as tarefas previstas para cada um deles e qual é o prazo que será dado para a execução dessa tarefa. Então, tudo isso deixa formalizado e vocês vão com certeza evitar aquela situação. Ah, eu não sabia. Sabia, deveria saber, tem que ter olhar aqui esse material. Mais uma vez, chamo a atenção de que tem que ser exatamente isso, desta forma aqui, essas colunas, essas linhas, a formalização? Não. Vocês podem atuar com uma outra forma, né, desde que vocês consigam acompanhar a atividade de cada elemento, de cada integrante do curso. Então, com isso, pessoal, a gente está chamando a atenção para uma fase muito importante, porque ela tem, além de ser importante para o próprio processo de projeto integrador, é uma fase em que haverá atribuição de nota. Então, é conveniente que vocês se organizem para não perder o prazo, se organizem para compartilhar e exigir dos colegas de equipe trabalho para que não sobrecarregue uma ou outra pessoa. Então, por enquanto, a gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade.